A graça e a paz, amém? Ainda bem que para o Jackson eu sou pregadora internacional, né, gente? Senão eu estou com moral lá em casa. Isso que é importante. Como eu digo, né, quando eu vou ministrar, pregar e o Jackson está aqui, eu já aproveito, né, que eu posso mandar nele. Por favor, uma aguinha, Jackson, por favor. Hoje eu posso, né, gente? Depois não, então tem que aproveitar. É de Deus esse negócio aqui. Brincadeira. Você crê que Deus está neste lugar? Você crê que Deus te trouxe aqui e está já falando no seu coração? Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer essa oração por você. Deus maravilhoso, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que tão real e se importa tanto com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos sentimentos, com tudo aquilo que estamos vivendo, passando e sentindo. Se o Senhor permitiu nessa manhã estarmos aqui juntos em comunhão, é porque o Senhor tem um propósito nessa união, nessa comunhão. A tua palavra diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção e o milagre. Muitas pessoas aqui, Senhor, nessa manhã precisa de um milagre através da tua palavra, através de conhecimento que traga mudanças, que tragam vitória, Senhor, em todas as áreas na sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus que a palavra do Senhor nesta manhã, neste altar, através da minha vida como profeta do Senhor, encontrará lugar em cada coração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Receba essa oração, meu irmão, e saiba, Deus se interessa sim pela sua história. E esse Deus tão interessado em nós está nessa manhã aqui, enchendo este lugar com a sua glória. Eu creio e eu sinto a presença de Deus neste lugar, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, no capítulo 11. No livro de Juízes, capítulo 11. Deus tem uma palavra para os nossos corações, um recado, que no nome de Jesus trará mudanças. Eu profetizo no nome de Jesus. Juízes 11, no primeiro versículo, os irmãos encontraram? Então eu vou ler e vocês vão acompanhar com atenção. A palavra do Senhor diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Agora lá no versículo 29, por favor. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté,
e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Agora o versículo 32, por favor. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Amém? Não sei se todos aqui sabem sobre essa história, a história desse homem, mas só de ler esse texto a gente já tem uma noção da sua história, dos seus conflitos, do começo, do meio e do fim. A gente vê que a história desse homem, ele cresce num ambiente de confusão. O seu pai, Gileade, tem um relacionamento fora do casamento com a prostituta, dali daquela relação nasce Jefté. Então, se o texto está tão gritante para nós que ele é filho de uma prostituta, isso era também gritante aos ouvidos de Jefté durante toda a sua vida dentro da sua casa. Chegou um certo momento onde os seus irmãos cresceram e expulsaram ele daquela casa, dizendo que ele não tinha herança, ele não tinha direito de herança do que o pai possuía. Ali não era o seu lugar, o expulsaram da sua casa. Então ele foge da presença dos seus irmãos, vai para uma cidade chamada Tobi, e lá ele se encontra, lá ele se vê no meio de um grupo conhecido como levianos, vadios, homens grosseiros, brigões, homens guerreiros também, mas os homens taxados como os fora do que é moral, do que é certo, vivendo às margens de uma, vamos dizer assim, da sociedade na época. Eram os homens que não era para estar junto. Mas Jefté se encontra ali. E o texto diz que a conexão entre eles era tão forte que aqueles homens o tornaram líder deles. E aí, quando um determinado momento que o povo de Amon, aquela nação se levantou contra a nação de Israel, contra o povo de Deus, para destruir Israel, sem piedade, sem compaixão, os anciãos da cidade de Gileade, das cidades de Jefté, lembraram e ouviram falar que Jefté se tornou um grande guerreiro, embora com comportamentos inadequados, fazendo aquilo que era reprovável moralmente, mas era um grande guerreiro, era o cara que tinha estratégia de guerra. Então os anciãos de Gileade viram uma oportunidade de livramento através de Jefté. Eles vão até ele e faz a proposta: vem, luta com a gente, vença os amonitas e nós tornaremos você o chefe de Israel, juiz sobre Israel. Nós acompanharemos, seguiremos a sua liderança. E diante de um convite até tentador, algo balançou o coração, as emoções de Jefté. Porque ele faz essa pergunta: agora vocês precisam de mim? Agora vocês lembraram de mim? Mas vocês me odiaram. Tem uma versão que diz: vocês me odiaram. Vocês me expulsaram da casa do meu pai. E nem direito à herança eu pude ter. Agora vocês lembraram de mim. Então os anciãos humildemente disseram: é isso mesmo. Nós precisamos de você, mas agora vai ser diferente, porque nós não só estamos vendo que você é um guerreiro, mas nós estamos vendo que Deus é que está mostrando que você é a nossa saída. E nós precisamos de você, Jefté. Volta com a gente, senão seremos destruídos. Então Jefté faz aquela aliança, não deixou suas emoções falarem mais alto, e ele decide por obedecer ao Senhor e ver Deus no meio de toda aquela situação. Ele aceita aquela proposta, vai com o povo, com Gideões, e volta para a sua cidade. E voltar para uma cidade onde ele foi expulso, com certeza não era fácil para Jefté. Mas uma coisa falava mais alto no coração daquele homem: que Deus tinha um propósito, apesar de tudo que ele tinha vivido e sofrido dentro da sua casa e família, a respeito de rejeição e humilhação. Ele entendeu que em tudo aquilo, Deus tinha um propósito e usaria a vida dele para algo muito maior do que aquilo que ele sofreu. Então Deus é com Jefté
E no versículo 29 fala que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus apodera-se de Jefté para vencer aquela batalha. E no versículo 32 fala que Deus colocou todos os seus inimigos na mão daquele homem para a glória do nome do Senhor. A gente vê Samuel, o profeta Samuel, no seu livro, referindo-se a Jefté como um grande líder, um grande guerreiro. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, fala sobre Jefté. Jefté está na lista, na galeria dos heróis da fé. Se você ler Hebreus 11, 32, você vê que ele fala de Sansão, fala de Samuel, fala de Davi, mas também fala de Jefté, porque Deus pôde usar a vida de Jefté para um propósito maior, e o nome dele está nessa galeria. Agora, a pergunta é, se fosse basear em toda a sua experiência dentro do lar, dentro da família que ele passou, se ele baseasse toda a decisão em relação a Deus, no que ele passou, com certeza o nome dele não estaria em Hebreus 11, no versículo 32. O que eu quero trazer nessa manhã como reflexão para as nossas vidas, meus irmãos, é justamente sobre o que não pode acontecer dentro da família. O que não pode faltar como valores dentro da família. O que não pode faltar, quais são esses valores que não podem faltar dentro da família? Porque a gente entende que quando falta valores importantíssimos, que traz estrutura para uma família, quando falta isso, isso pode afetar os propósitos que Deus tem para as nossas vidas e para as nossas gerações. Quando Deus olha para um casal, Deus não vê somente o casal, Deus está vendo gerações. Porque é importante para Deus, por isso que lá em Gênesis ele disse para a gente crescer e multiplicar. Porque quando Deus vê muitos filhos, ou quando Deus vê gerações sobre a terra, Ele está vendo a possibilidade do nome dEle perpetuar, o poder dEle ser manifesto. Ele vê o nome, a salvação dEle ser propagada sobre a terra. Deus precisa de gerações saradas, curadas, transformadas e tocadas pelo seu poder e pela sua palavra. Mas infelizmente temos visto até dentro da igreja, famílias sendo destruídas, e não cumprindo e não vivendo propósitos e projetos que Deus tem para nós nessa terra. Pessoas, pai, mãe, filhos, marido, esposa, que vêm, até assistem o culto, mas dentro da casa falta valores importantíssimos a serem estabelecidos. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para essas verdades nessa manhã, que Deus colocou no meu coração, para entregar para a sua vida. Porque Deus, eu creio e profetizo, que Deus tem um projeto para a sua casa. Você recebe essa palavra? Deus tem um projeto não só para você casal, para vocês como casais, mas para vocês como pais, como marido, como mulher, como filhos, como irmãos. Deus tem na família a oportunidade para que o nome dEle perpetue sobre a terra. Esse é o propósito, o projeto de Deus através da família. Assim como Deus tem um interesse muito grande na família, nós também sabemos que Satanás também tem um interesse muito grande na família. E destruir a família é o interesse do diabo. E não é com muita coisa, não. O diabo precisa de muita coisa para destruir famílias, não. Existe uma das justificativas sobre divórcio que se chama incompatibilidade de gênio. Você deve ter ouvido falar. Ah, nosso gênio não se batem. Ah, ele é muito isso, ela é muito isso. Então vamos logo acabar. Então qualquer motivo é motivo para divórcio, para separação, para desfazer a família, desfazer um projeto de Deus. E o que nós precisamos aprender nessa manhã é sobre os valores que não podem faltar dentro de casa, para que a gente viva aquilo que Deus planejou na eternidade para a minha família e para a sua família, no nome de Jesus. Amém. Vira para esse irmão do seu lado e diz para ele assim, ó: Deus tem um projeto para a sua casa. Aplauda ao Senhor Jesus por isso, já é razão de adorar ao Senhor.
O primeiro valor que não pode faltar dentro de uma família é justamente aquilo que, a princípio, vemos faltando na vida de Jefté. O primeiro valor se chama identidade. Todo ser humano nasce com uma perguntinha dentro dele. E essa pergunta precisa ser respondida principalmente na infância. A velha e a costumeira pergunta: quem eu sou? Todos nós nascemos mais ou menos com essa pergunta dentro da gente. Quem eu sou? O lar vai dizer quem você é. A relação que você tem ou teve com seus pais disseram a você quem você é. Quando a gente vê a história de Jefté, e o texto começa dizendo que ele era filho de uma prostituta. A gente vê que o que mais faltou dentro da casa de Jefté foi justamente construir nele uma identidade positiva, sarada. Como eu disse, se está tão gritante para nós, estava gritante dentro da casa de Jefté. Você é filho de uma prostituta. Você não merece, não tem direito sobre a herança do nosso pai. É nosso pai, não é seu pai. Então, com certeza, Jefté cresceu num ambiente de muito desprezo, de muita rejeição e de muita humilhação. Com certeza, se tivesse essa palavra na época, ele teria sofrido bullying dentro da própria casa, dentro da própria família. Ele, muitas vezes, com certeza, ao ouvir sobre isso, sobre essa sua referência de origem, de começo de vida, você é filho de uma prostituta, isso com certeza abalou aquilo que não podia ter abalado nele, a sua identidade, quem eu sou. Então, quem eu sou? Sou filho de uma prostituta, sou resultado de uma infidelidade, sou resultado de um pecado do meu pai, de um fracasso no casamento. Ele sempre ouviu isso dentro de casa, e aquilo não foi construindo uma identidade em Jefté, foi construindo uma colcha de retalhos emocional. E muitas vezes, e muitas pessoas dentro da igreja, passaram por ambientes e famílias, onde na infância principalmente, o que ele mais precisava entender é que ele era importante, que ele tinha significado, que ele tinha valor, foi se construir dentro dele essa colcha emocional. Porque é um pouco de rejeição daqui, um pouco de humilhação de lá, um pouco de desprezo daqui. E aí ele vai costurando tudo isso dentro dele. E externamente ele não tinha uma identidade, ele tinha um rótulo. E nós precisamos entender, irmãos, que quando a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando ele for velho, quando ele estiver na terceira idade, quando ele estiver pronto, perto da sua morte e do seu fim, a identidade dele que foi construída na infância vai falar mais alto e determinar as suas escolhas. Ensina a criança o caminho certo, ensina o seu valor, o seu significado, a sua importância, porque ele vai escolher o caminho certo até quando ele for velhinho. E ele vai estar sempre decidindo pelo caminho certo, porque foi inserido nele valor, significado e propósito. E a identidade se constrói com significado principalmente. E infelizmente muitos lares cristãos, gente crente, não tem se atentado para essa tamanha importância na vida dos filhos. Aí eles crescem com essa coxa de retalho. E eles crescem, casam e constroem, constituem uma família. E o que eles vão conseguir passar para esses filhos? De novo, essa coxa de retalho. Porque nós passamos quem nós somos para os nossos filhos. Nós ensinamos para os nossos filhos quem nós somos, os nossos valores que foram impregnados. Pastor, mas não recebi valor nenhum. Você tem dois caminhos. Ou ser agora um pai extremamente, peca no extremo do amor, ou querer dar identidade demais porque te faltou, ou você vai replicar o que seus pais fizeram com você, ser indiferente a quem você é ou aos seus valores. Jefté, infelizmente, teve a sua estrutura interna abalada pela rejeição, pelo desprezo e pela humilhação. E essa era a identidade mais forte, infelizmente, Jefté, dentro da sua casa. Ninguém olhou para ele e viu que ele era um ser humano. Ninguém viu que ele era uma criança que precisava de amor, atenção. Todos viam, você é filho de uma prostituta, você é resultado de um pecado.
Isso falava mais alto. Então, quando seus irmãos o expulsam de casa, ele foge, ele não quer estar junto, ele não quer estar ali. Porque ali é lugar de tortura, ali é lugar de eu não sou nada, eu sou um erro e eu tenho que pagar pelo erro do meu pai. Como se ele fosse culpado das escolhas erradas do pai. E infelizmente muitos pais, muitos casais, muitas famílias têm vivido isso dentro de casa, dentro da família. Não têm se importado com quem você é, meu filho. Porque quem você é, meu filho, hoje com 5 anos, vai falar muito alto quando você for pai e tiver filho. Quem você é hoje, minha filha, com 5 anos, 4 anos, vai falar muito alto quando você for mãe, quando você tiver uma empresa, quando você for líder de alguém, quando você tiver grandes oportunidades para vencer na vida, nas suas mãos. Vai gritar dentro de você aquilo que passaram para você a respeito do seu valor, da sua existência. Eu sempre digo que a nossa identidade é como o alicerce de uma casa. O que é inserido em nós, principalmente na infância, é como o alicerce de uma casa. E o alicerce de uma casa, a gente sabe que é a parte mais cara, onde vai mais cimento, concreto, ferro, é a parte mais cara e é a mais invisível. Ninguém está ali e consegue ver lá embaixo, mas é aquela parte importante que sustenta todo o resto. E quando famílias negligenciam a importância da identidade dos que estão dentro de casa, é mais ou menos fazer o buraco, a estrutura, o espaço, o buraco onde vai construir a casa, até levantar paredes e até colocar telhas, mas em alguma crise da vida, aquilo desmorona tudo, porque não tem sustentação emocional, psicológica, muito menos espiritual. E tudo aquilo foi inserido naquele homem. Será, meu irmão, que você também, de vez em quando, em uma crise existencial, você também não sente um buraco aí dentro? Um vazio? Converso com algumas pessoas e ela diz: pastor, eu tenho Jesus, mas vira e mexe eu me pego num vazio. Parece que está faltando alguma coisa. Eu vou ouvir a história da pessoa. Desde os seus primeiros anos de vida, não foi inserido nela o significado da vida, porque não se preocuparam em construir uma identidade. Mas, quando Jefté estava diante de uma oportunidade de Deus, ele entendeu que realmente a família não construiu coisas boas dentro dele a respeito dele. Mas ele conseguiu ver, no meio da sua tragédia toda, que Deus estava lhe dando uma oportunidade de ter uma identidade restituída, construída pelo Senhor. Você foi rejeitado lá, mas agora em mim eu vou fazer você juiz de Israel, e essa será a sua identidade para a glória do meu nome. E é isso que Deus faz comigo e com você. A gente olha para o passado, a gente olha para o que a gente passou dentro de casa, principalmente os primeiros anos da nossa vida. A gente não vê muita razão para seguir, porque quem não tem identidade própria, sua essência, o seu valor, nem visão de futuro tem. Qualquer sonho vale, às vezes até sonhar o sonho dos outros, não se sente capaz de construir sua própria história, ou ter um futuro, ou ter sonhos seus. Mas o que Deus fez com Jefté é o que Deus faz conosco hoje. A sua história, o seu momento na sua família, de repente, afetou aquilo que não podia afetar, que era a sua estrutura e a sua essência. Mas Deus é o Deus dessa manhã que está nos dando a oportunidade de construir uma nova identidade em Cristo Jesus em nós, para que os planos dele sejam realidades na nossa vida. E o propósito que ele tem na minha vida e na sua, irmão, precisa de uma identidade, não aquela que o sofrimento, a rejeição ou a humilhação te afetou, mas aquela que Deus tem para as nossas vidas nessa terra, no nome de Jesus. Faça uma avaliação, pode aplaudir o Senhor Jesus.
faça uma avaliação sobre quem você é. E faça uma avaliação sobre as suas escolhas hoje. E como você é no trabalho, como você é em casa, como pai, como mãe. Como você é como irmão, como você é como marido, esposa, como você é como empresário. Se isso não está entrelaçado, ligado àquilo que inseriram em você. O segundo valor que não pode faltar dentro da família, para que os propósitos de Deus sejam realidades na nossa vida, é presença. Presença física, é claro, mas mais do que isso, a presença emocional. Eu sempre digo isso, eu sempre vou bater firme nisso. Sabe por quê? Porque presença é tão importante na nossa vida, que o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, eu não vou estar aqui fisicamente, vocês não vão tocar, vocês não vão me ver fisicamente, mas eu estarei com vocês emocionalmente, espiritualmente, eu estarei com vocês todos os dias, eu não abandonarei. E uma prova da minha presença que vocês terão a mim, é que eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Sozinho vocês não ficarão. Presença. E Jesus sabia que nós, seres humanos, temos essa necessidade de estar presente, de ter gente com a gente. Principalmente quando a gente chora. Principalmente quando nós somos crianças, adolescentes em conflitos, em questionamentos. Por que isso? Porque eu sinto isso, não era para sentir isso. Alguém vem me dar alguma resposta. E quantos lares cristãos não têm se atentado à importância de estar presente na vida dos seus filhos? Ou o marido presente na vida da mulher, a mulher presente na vida do marido? Presença é importante. Sabe por quê? O que eu vejo em Jefté é que algum momento dentro daquela casa e daquele ambiente terrível, Jefté chorou. A gente vê falando do pai dele a única coisa. E gerou Jefté. Gileade gerou Jefté. Ponto final. Não fala mais nada desse pai. E o que fala da mãe? Que era uma prostituta. E que a mãe e a madrasta, que ele teve que conviver, sei lá por quanto tempo, mas criando seus filhos contra Jefté. Eles cresceram e colocaram peso sobre Jefté. O que é que ele teve dessas mulheres? Nada. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém chorou, ninguém enxugou as lágrimas de Jefté. Ninguém quis saber o que ele sentia. Ele era uma criança. Depois um adolescente, se tornou um jovem, se tornou um homem. E o problema maior, irmãos, atente-se a isso, é quando aquilo que não encontramos como valores, ou para suprir as nossas necessidades humanas dentro de casa, você pode ter certeza, a gente vai achar lá fora. Se acha lá fora. Quantas mães desesperadas vêm dizer, pastor, eu estou sempre na igreja, eu estou sempre presente nos cultos, eu estou sempre presente nas orações. O meu filho agora entrou na adolescência e está envolvido com drogas, com crimes, com traficantes, com isso e com aquilo. Por quê? Talvez, irmão, você estava muito presente na igreja, mas não estava presente nas emoções dos seus filhos. Talvez o seu filho gritou pela sua presença. Você entendeu tudo errado, ou nem quis entender o certo. E nós temos tendência, irmãos, nós temos tendência de quando a gente está cansado, chega do serviço, a gente não dá muita moral para filho, não. A gente está tão cansado, tão estressado, tão cheio de problemas dos outros, que se você deixar, você não quer ouvir o que o filho falou para você, vai falar para você sobre a escola, sobre o que ele passou, sobre o que ele sofreu, sobre o que ele perdeu, sobre as suas humilhações, se bateram, se não bateram. Lembra da história de uma criança? Algumas crianças, eu dou os primeiros atendimentos aqui, apoio psicológico, e algumas delas falam muito sobre isso. É incrível. O que eu ouço de filho dizer assim, ó, meu pai não está lá. E eu saber da história do pai, o pai é o cara, a mãe é fera, mas para todo mundo, menos dentro de casa. E esses meninos, essas crianças dizerem para mim, olha, eu não posso dizer o que acontece na escola. Olha tia, me batem lá na escola.
Mas você não fala para o seu pai, eu não posso falar. Porque se eu falar que me bate, ele me bate. Ele não vai lá me defender. Ele me chama de frouxo. Ele me coloca apelidos. Como se uma criança tivesse que ter estrutura por ela mesma para resolver todos os conflitos. Ausência. E quando elas puderem, elas vão atrás de quem preenche essa ausência. E muitos lares, muitas famílias têm se perdido justamente porque têm dado valor demais em coisas, em compromissos fora da família. Isso tem que dar valor, claro. Eu sou pastora, eu amo meu ministério, eu amo cuidar de gente, ouvir gente, atender gente, resolver problemas, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Mas eu amo muito mais a minha família. Eu amo muito mais os meus filhos. Eu tenho uma menina de 9 anos, a caçula. E às vezes eu estou tão cansada em casa. Porque além dos afazeres da casa, que todo mundo lá em casa junta para fazer, ela vem toda ansiosa para contar o que ela aprendeu na dança, na igreja, o que a amiguinha da escola falou, ou que brigou, a professora chamou atenção. E às vezes eu estou tão cansada, mas quando eu olho para ela, vejo uma menina de 9 anos, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de mim. Eu lembro de mim que muitas vezes eu dormia com a roupa da minha mãe debaixo do lençol, cheirando a roupa da minha mãe, que ela trabalhava à noite, o dia e a noite. E era o único momento que eu tinha aquela mulher importante na minha vida. Ninguém me ouvia. Ninguém queria saber o que eu sentia. Ninguém quis saber se isso era importante para mim. Era um jeito que eu achei de ter a presença dela. Não estou ocupando a minha mãe teve que ser mãe e pai. Minha mãe teve que trabalhar dia e noite para nos sustentar. Mas foram os mecanismos que eu fui criando para suprir as minhas necessidades. Então, quando eu olho para minha filha de 9 anos, eu paro tudo. Quando eu estou com meu marido, eu paro tudo. Quando eu estou com a minha filha, Rebeca, de 24 anos, eu a ouço e converso. E um dos desafios da presença emocional é que às vezes você vai ouvir alguém, você não entende ela. Ou então você queria que ela entrasse dentro do seu padrão que você criou na sua cabeça de perfeição e de melhora. Só que ela não cabe ali, porque o seu padrão não é o dela. Então é um conflito de relacionamento, onde muitas famílias se perdem, porque o pai, ele vai até parar para ouvir o filho, se o filho falar tudo o que ele quer ouvir, ou se fazer tudo do jeito dele. Mas aquele filho é um indivíduo que tem a sua própria história e tem as suas escolhas e precisa desse pai para construir e aprender. Mas aí, diante das diferenças, da incompatibilidade de gênio, ninguém quer abrir mão do seu tempo, do seu descanso. E isso levará ao caminho de um fracasso familiar. É como eu e o Jacques pregamos no Felizes para casais. O diabo não precisa de muito espaço entre o marido e a mulher, entre pais e filhos. Não precisa de muito espaço, muita distância, não. É um pouquinho mesmo a cada dia. Um pouquinho. É incrível como a tecnologia, a internet, ela conseguiu derrubar tantas barreiras de espaço, né? De aproximar, da gente ganhar tempo. Mas parece que muitas famílias estão mais distantes do que antes, quando não tinha internet ou TV. Porque ninguém quer abrir mão do seu tempo de descanso. Está exausto, está cansado. Não precisa, o diabo não vai trabalhar com muito espaço entre você e o seu marido para colocar uma terceira pessoa ou colocar um terceiro sentimento chamado indiferença. O diabo não vai precisar de muito tempo para colocar dentro do espaço entre você e o coração do seu filho. Ele só precisa de um pequeno espaço, de uma pequena brecha, para ele colocar esse sentimento chamado indiferença. Sabe por quê? Porque a indiferença, ela é pior que o ódio. A indiferença é estar junto fisicamente, mas não se importar. É estar perto, até na mesma mesa, jantando, no mesmo sofá, assistindo TV, ou sentado no mesmo banco, do lado do banco e na igreja. Mas se são indiferentes, eu não quero saber o que você sente, o que você pensa, o que você está sofrendo. Não, mas nós estamos juntos, vamos tirar aqui a selfie, coisa linda. Mas quando chega em casa, ninguém quer saber do outro.
Aí vem lá a mãe e o pai desesperado. Meu Deus, pastora. Meu filho está envolvido nisso. Olha, meu marido se envolveu com não sei com quem. Minha mulher envolveu. Mas um dia, essa necessidade falou mais alto. Um dia essa necessidade de presença gritou. E você não ouviu os sussurros dela. Agora é obrigado a ouvir os gritos do divórcio, da separação, ou dos filhos envolvidos naquilo que você nunca desejou para eles. E a terceira necessidade, ou melhor, que precisa ser suprido, o terceiro valor, irmãos, que precisa ser inserido na família, é justamente o que se completa todos esses outros dois que eu estou dizendo. É a comunicação. Jefté, como eu disse, ele não foi ouvido. A gente não vê Jefté dialogando com seus irmãos. A gente não vê os seus irmãos. Ei, Jefté, vamos sentar aqui. Vamos ter uma reunião, meu irmão. Como que a gente vai fazer? Tem um buchicho aí, tem um negócio feio aí na história. Vamos resolver esse negócio. A gente não vê isso no texto. A gente vê os irmãos de Jefté, que tiveram uma reunião antes, comunicaram entre eles, falando qual seria o destino de Jefté. A gente não vê Jefté tendo essa necessidade e esse valor suprido nele, de falar e de ser ouvido. A questão é a qualidade do que se está ouvindo dentro de casa. Porque o que se está ouvindo dentro de casa é o que vai reverberar fora dela. Como você anda comunicando, o que você anda falando, como você abre o seu coração, se é que você pode fazer isso. Falar, ouvir, são meios que Deus trabalha na nossa vida, age na nossa vida. E uma das reclamações que a gente ouve muito, as pessoas dizerem, é que ninguém me ouviu. Eu tentei falar, ninguém me ouviu, pastor. Eu não posso falar, ninguém me ouviu. Jefté sofreu isso dentro de casa. E o que nós entendemos pela palavra de Deus é que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nós precisamos ouvir mais. Estar junto nem sempre significa estar perto. Quando nós estamos perto, nós ouvimos o coração do outro e as suas necessidades. Jefté tinha tudo para não ter aceito o propósito que Deus tinha na vida dele. Jefté não teve uma identidade construída em si, dentro da família. Jefté não teve significado. Jefté não teve presença daqueles que precisavam mais estar presentes em sua vida. Foi suprir a sua necessidade no grupo daqueles que eram chamados e conhecidos na sociedade como os homens levianos, vadios, maus. E o texto diz que aquelas pessoas seguiam Jefté. Sabe por quê? Porque lá ele foi ouvido. Então a pergunta para você, se você foi ouvido dentro da sua casa. A pergunta para você é se você, esposa, é ouvida pelo seu marido. Marido, você é ouvido pela sua esposa. Os seus filhos são ouvidos por você. A palavra de Deus é clara, que se para Deus é importante a presença dEle, então falar com Ele é importantíssimo. Por isso que a Bíblia nos fala tanto da comunhão, da aproximação com Deus, da oração, que é o abrir o coração, que é o confessar, que é o falar, que é derramar a nossa alma diante de Deus. Mas infelizmente tem lares dentro da igreja, que uma das coisas que são proibidas dentro de casa é justamente falar. E quando não se fala, não se ouve. Quando não se ouve, não se sabe. Quando não se tem certeza, faz conjecturações. Quando não se tem certeza, cria hipóteses.
Quando não se tem certeza, a gente vive do acho. Ah, ela é assim porque eu acho que ela é nervosa. Ah, ele é assim porque eu acho que aconteceu algum problema. Você foi lá? Você foi lá? Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim. Você foi lá? Chegou um momento da minha vida, irmãos, que eu crescendo dentro da igreja, envolvida com as coisas da igreja, com louvor, com teatro, casada, com filho. Mas eu estava tão doente, porque é assim que acontece. Necessidades emocionais não supridas geram carências em nós. Carências não supridas, ao longo do tempo, pode se transformar em mágoa ou em ódio, revolta, agressividade. Aí a pessoa cresceu e todo mundo na família diz para ela, mas ela é tão grossa, ela é tão revoltada, ela é tão nervosa. Mas o que será que aconteceu? Porque revoltada ela não nasceu. Grossa desse jeito ela também não nasceu assim. Mas o ambiente, algo, um trauma, pode ter tornado ela essa pessoa. E ela entendeu que ela tem que ser assim. Lembro da história de uma jovem que ela foi violentada na infância. Seus pais estavam sempre longe. E ela na casa de um e de outro, ela foi violentada. Ela tinha medo de falar, ela tinha medo de pedir ajuda, tinha medo de compartilhar. E aquilo, misturado à carência de pai, de mãe, de importância, mais a dor do abuso, foi gerando nela e desenvolvendo nela um mecanismo de agressividade. Ela se tornou, na vida adulta, uma mulher extremamente explosiva, nervosa. E ela já era rotulada na família. E ela dizia para mim assim, olha, ninguém sabe porque eu sou assim, eu não gosto de ser assim. Então foi conversando com ela e trazendo a luz da graça e da palavra de Deus. Ela disse que a coisa que mais criou raiva e ódio no coração dela foi justamente aquele abuso, aquela violência sexual quando ela era criança, por um vizinho. E ela nunca pôde dizer para ninguém. Aquilo foi transformando, foi crescendo como uma bola de fogo, um monstro dentro de si. Ela se tornou uma pessoa extremamente explosiva e nervosa. Lembro da história de uma mulher que cresceu também dentro da igreja, e dentro da igreja aconteceu também uma violência sexual contra ela, por alguém dentro da igreja. Ela ficou guardando aquilo, não dividiu com ninguém. Foi se transformando numa pessoa extremamente nervosa, irritada. E tudo que se referia à igreja, ela foi criando rejeição. Porque inconscientemente, mais inconscientemente do que consciente, ela foi transferindo para Deus, para a igreja, para a religiosidade, para pessoas dentro da igreja, o seu abuso e o seu trauma. Igreja era um lugar que ela não queria estar. É igual o pai ausente, pai que promete as coisas e não cumpre. Geralmente, a criança atrela essa figura paterna, aqui na terra, para a figura paterna de Deus. Conversei esses dias com alguém que ela dizia, eu amo Jesus, mas não consigo ficar na igreja. Eu sei que eu preciso de Jesus para ir para o céu, mas não consigo. E ouvindo a história dela, ela tinha uma mágoa, uma revolta muito grande do pai. Porque tudo que o pai prometia, nunca cumpria. Ela foi criando uma raiva muito grande desse pai. Aí eu perguntei para ela, seja bem sincera comigo, lá no fundo do seu coração, quando você precisa de um milagre de Deus, quando você precisa de uma resposta de Deus, lá no fundo tem uma vozinha que diz assim, ó, será que ele não vai fazer como meu pai? Que até promete, mas não cumpre. Ela começou a chorar e ela disse, é isso que eu estou fazendo com Deus. Eu vejo o meu pai em Deus. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que nós não podemos mais voltar lá atrás. Eu não pude voltar lá atrás e dizer para minha mãe que eu era carente, que eu precisava da sua presença, que eu precisava do seu significado, que eu precisava do seu abraço, do seu beijo, do eu te amo. Não podia mais. Mas o que eu entendi é o que Jefté entendeu. Que em determinado momento da minha vida, da minha história, eu estava deixando o meu passado e tudo aquilo que me faltou dentro da minha casa, reger a minha vida, as minhas escolhas e determinar o meu futuro. Então, por um momento, como Jefté também, por um momento, quase que ele deixa aquilo que lhe faltou falar mais alto na sua vida. Então, um dia eu decidi que eu ia consertar o meu passado
no meu presente, para viver aquilo que Deus tinha para mim, no meu destino, no meu futuro. Quando eu conversei com o Jackson, e após um culto como esse, que Deus falou poderosamente no meu coração, mostrou minhas necessidades, os valores que tinham faltado dentro da minha casa, que o Jackson me fez essa pergunta: o que você quer de Deus? Você está envolvida com as coisas de Deus? Eu acredito no que Deus tem para você. Mas faz essa pergunta, André: o que você quer de Deus? O que você quer da vida? O que você quer deixar? Está na sua mão e você pode resolver. Aquela palavra, junto com a palavra de Deus, foi como uma flecha no meu coração. Irmãos, é difícil. É difícil. Eu não sei se você já sentiu a dor da rejeição. Eu não sei se você já sentiu o que é não ser o preferido, o mais amado, o mais cuidado. Quando a gente passa por essas experiências, a gente acumula no nosso coração. E a pergunta quem eu sou não é mais nem importante. É o que eu sinto, é o mais importante. E aquilo estava me adoecendo da cabeça aos pés, atingindo meu relacionamento com o Jackson, como mulher, como mãe, como crente. Então eu decidi como Jefté voltar onde o mal começou. Jefté teve que voltar na sua cidade, encontrar com seus irmãos, encontrar com o pai ausente. E com certeza aquilo não foi fácil para aquele homem. Mas ele obedeceu a uma voz de Deus. Ele obedeceu o que Deus tinha para a sua vida, através da sua vida. Ele voltou. E eu voltei. Voltei onde os males tinham começado dentro de mim. Voltei na minha casa, na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu chamei ela para sentar no sofá. E aquela noite só tinha ela lá, meus irmãos não estavam. E ela veio toda apavorada, desesperada, perguntando: o que aconteceu, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Falei: não, mãe, eu vim conversar um pouco com a senhora. E ela sentou. Irmãos, como eu disse, a gente não muda o nosso passado. Não dá mais para voltar e suprir o que faltou por nós mesmos, não dá. É por isso que Jesus mandou o Consolador, o Espírito Santo, para ir preenchendo em nós o que faltou dentro de casa. E para nos tornar hoje uma família sarada e curada, para a glória do nome dEle. Foi quando eu decidi resolver o meu passado. E eu pedi perdão para minha mãe. Contei como foi a minha vida e a minha infância. Falei, sim, das minhas carências, mas não culpei ela por isso. Não joguei na cara, não cobrei, não perguntei por que faltou, não. Eu só disse uma coisa: eu estou errada. Porque eu deixei carências se transformarem em monstros dentro de mim. E eles estão me matando todo dia, um pouquinho. E o sentimento aqui não é o amor, é mágoa, raiva, revolta, comparação. Eu vivo de comparações com esse irmão, com aquele irmão, quem ganhou, quem não ganhou. Isso me adoece, isso me apodrece. Eu não vou viver desse jeito, porque eu creio que Deus tem algo maior do que as minhas feridas, para que o nome dEle seja glorificado nessa terra, através da minha vida e da minha família. Então, para eu viver a família que Deus tem para a minha vida, eu tenho que resolver com a família que Deus me colocou lá dentro. E era isso que Deus estava fazendo com Jefté quando ele voltou para a sua cidade e para o seu povo. Ele não sabia por quê, ele nasceu de todo aquele erro, mas Deus tem um propósito. E ele voltou para resolver o seu passado, para viver o que Deus tinha através da vida dele, trazendo um livramento sobre Israel.
E para que o nome de Jefté estivesse na galeria dos heróis da fé, ele tinha que voltar onde o mal começou. E se ele não tivesse aceito, não estaríamos falando dele aqui. E se eu não tivesse aceito resolver as minhas mazelas, encarar os meus monstros e deixar Deus suprir cada necessidade, cada buraco que ficou ao longo da minha vida, eu não estaria nesta manhã ministrando sobre a sua vida e dizendo que Deus tem, sim, um propósito na sua casa e na sua família nessa terra, meu irmão. Deus não vê só você. Deus vê aqueles que virão através de você. E quando você não estiver mais aqui, o seu nome também vai estar numa galeria dos heróis da fé. Sabe quais são esses heróis? Lá na sua geração e na sua família. E quando eu olho para a minha família, eu vejo uma pessoa que está numa galeria como uma heroína para mim. A minha avó sempre falou de Deus e de Jesus. Sofreu muito, mas sofreu muito. Mas ela não era muito de falar, ela não era tão eloquente, ela não pregava, não. Ela falava com a vida e com o comportamento dela. Tudo ela dizia: Deus está cuidando da gente, minha filha. Deixa na mão de Deus. Ama Jesus, minha filha. Nos pequenos gestos, eu via Deus na vida daquela mulher. Ela sempre disse que o importante era servir o Senhor. Tudo que eu ouvi da minha avó, que não foi muito, mas era tão importante. E para mim ela está nessa galeria das heroínas da fé. O meu avô, um homem de Deus. O meu pai foi transformado pelo poder de Jesus. E eu posso dizer que hoje o meu pai está com o Senhor, mas ele está nessa galeria para mim. Então a pergunta é: aonde vai estar o seu nome? Que galeria vai pertencer o seu nome? Como pai, como irmão, como irmã, como mãe, como esposa, como marido. Esses dias eu falei para uma mulher que disse que queria muito separar, porque o marido dela pegava muito no pé dela. O marido dela perturbava ela. Mas ele te perturba para o seu bem, minha irmã? Não, no fundo é, pastora. Então agarra nesse homem aí que ele é de Deus para você. Deus vai transformar você. E vai transformar aquilo que você não está enxergando, mas seu marido tem mais sensibilidade para ver. Então eu disse para ela: Deus mandou um anjo na minha vida, que é o meu marido. O Jackson é a coluna que eu precisava. O Jackson é um anjo na minha vida. Porque Deus sabia que do lar que eu saí, eu não conseguiria sozinha. E sem uma pessoa como ele na minha vida. Alguém que está do seu lado, meu irmão. Alguém que está do seu lado, minha irmã. Te ajudando a ver o que você não enxerga. Porque tudo que você enxerga é o que te fizeram de mal. Essa pessoa é Deus te mostrando e te levando que existe um caminho maior e melhor. Há um propósito maior do que as nossas feridas, meus irmãos. Há um propósito maior de Deus, maior do que aquilo que faltou dentro da nossa casa. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que supre as nossas necessidades e insere em nós os valores que nós precisamos a partir de hoje termos nessa terra uma família que glorifica o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, para encerrar, Hebreus 3:7: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então a palavra para você, irmão e irmã, que de repente você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque toda a voz que você ouve é a voz da humilhação que você passou, é a voz da rejeição, é a voz do abandono, é a voz da ausência. E o pior de tudo isso, que quando a gente não ouve a voz de Deus, e a gente ouve essas vozes, todas as nossas escolhas são baseadas naquilo que nós acumulamos e guardamos.